A respiração celular é aquela que é a participação do oxigênio e pode ser dividida em 3 etapas: a glicólise, ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa. A cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa, é responsável pela produção de ATP, que acontece especificamente nas cristas mitocondriais. A glicólise é a primeira etapa anaeróbica da respiração celular. Ocorre no citoplasma da célula. Nessa etapa, a glicose C6H12O6 é degradada e, para que isso ocorra, 2 moléculas de ATP são ativadas. Com isso, a molécula de glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos, C3H4O3, formando também 4 moléculas de ATP. Além da formação de ácido pirúvico, também ocorre a liberação de 4 elétrons e 4 íons H+. Os elétrons e 2 íons H+, são utilizados por 2 moléculas de NAD, e os outros íons H+, ficam dispersos no citoplasma. O ácido pirúvico, então, passa ao interior da mitocôndria e assim inicia-se a segunda etapa da respiração celular, que é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs funciona da seguinte maneira. Ele tem um acetil-CoA, que é a acetilcoenzima A, e ela tem 2 moléculas de carbono, que se liga com oxalacetato, que tem 4 moléculas de carbono. Os dois juntos ligados formam um citrato ou ácido cítrico. Ele tem 6 carbonos, 2 do acetil-CoA e 4 do oxalacetato. O citrato se transforma em isocitrato, desenvolvendo mais um NAD e mais uma molécula de carbono. O isocitrato se transforma em cetoglutarato, também desenvolvendo mais um NAD e mais um CO2. Cetoglutarato se transforma em sucil-CoA, desenvolvendo o ATP, que é a nossa moeda energética do nosso corpo. O succinil-CoA se transforma em succinato. O succinato se transforma em fumarato, formando o único FAD que tem no ciclo de Krebs. O fumarato se transforma em malato, que o malato se transforma em oxalanato, formando mais um NAD. E aí termina o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs no total, então, ele tem 3 NADs, um FAD e um ATP. O ATP é importante lembrar que ele é a moeda energética do nosso corpo. Ele que faz a gente ter energia para desenvolver movimentos, fala, tudo. O ciclo de Krebs é uma série de reações químicas que ocorrem na vida das células e seu metabolismo. Ele foi descrito pelo bioquímico alemão Hans Adolf Krebs. O ciclo é executado na matriz da mitocôndria e ONTs, e trata-se de uma parte do metabolismo da respiração celular. O ciclo de Krebs é uma rota anfibólica, ou seja, possui reações catabólicas e anabólicas, com a finalidade de oxidar a acetil-CoA, acetilcoenzima A, que se obtém na degradação de carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos e 2 moléculas de dióxido de carbono. Cadeia respiratória é a etapa da respiração celular que ocorre no interior das mitocôndrias, precisamente em sua membrana interna preguiada. Respiração celular é um processo pelo qual os organismos obtêm energia para realizar as mais diversas atividades. Também denominada cadeia transportadora de elétrons, realiza o transporte de átomos de hidrogênio energizados, ou seja, elétrons, a partir de substâncias aceptoras intermediárias, NAD e FAD, provenientes da glicólise e do ciclo de Krebs. Essas substâncias carregam os prótons H+ até a membrana interna da mitocôndria, onde são liberados na cadeia respiratória formada por proteínas transmembranárias, chamadas proteínas transportadoras. A partir desse ponto, são liberados os elétrons e o próton é gradativamente processado e armazenado no espaço entre as membranas internas e externa, onde será forçado a transpor por difusão uma última proteína, que gera fluxo capaz de promover energia suficiente para ser absorvida na reação de conversão de ADP, adenosina difosfato, em ATP, adenosina trifosfato, molécula energética utilizada no metabolismo celular. Os elétrons resultantes da cadeia respiratória são captados por moléculas de oxigênio, funcionando como aceptores finais de elétrons, produzindo água. Bom, os complexos proteicos inseridos na membrana interna da mitocôndria realizam o transporte dos elétrons de NAD e de FAD2, que seriam formados na glicólise e nos ciclos de Krebs.
ao gás do oxigênio, reduzindo-as a NAD+, e FAD, respectivamente. Esses elétrons possuem grande afinidade com o gás oxigênio e, ao combinarem-se, ele o reduz às moléculas de água ao final da reação. O gás oxigênio participa efetivamente da respiração celular nesta etapa. Assim, sua ausência implicaria na interrupção do processo. Os elétrons do NAD e do FAD2, eles são atraídos pelo gás oxigênio que percorre um caminho por entre os complexos proteicos, que são liberados neste trajeto uma grande quantidade de energia. Essa energia ela é liberada pelos elétrons na passagem de uma proteína a outra da cadeia respiratória, que é chamada de força eletromotiva, e ocasiona a passagem dos íons H+ da matriz mitocondrial para um pequeno espaço entre as membranas da mitocôndria. Altamente concentrados no espaço entre as membranas mitocondriais, estes íons H+ tendem a retornar à matriz mitocondrial, gerando um potencial de difusão denominado força promototiva. Para que consigam retornar, estes íons têm de passar por um dos complexos proteicos da cadeia respiratória, que é a síntese de ATP. Em outras palavras, a conversão da energia mecânica em energia química consiste na utilização de energia liberada com a entrada dos íons H+, pelo complexo proteico, para a produção das moléculas de ATP. Nesta reação, a energia mecânica produzida é utilizada para a inserção de um fosfato à molécula de ADP, que é adenosina difosfato, que é transformado em ATP, que é adenosina trifosfato. Em uma reação denominada fosforilação oxidativa, contido de energia química, este ATP, ao final do processo, será fornecido a todas as células como fonte de energia para a realização de suas atividades. A energia liberada pelos elétrons de NAD e do FAD2, em sua passagem pela cadeia respiratória, rendem teoricamente 34 moléculas de ATP, em condições normais. Porém, esses rendimentos é menor, sendo formados 26 moléculas. Se essas 26 moléculas forem somadas aos 2 ATP formados na glicólise e aos 2 ATP formados no ciclo de Krebs, podem-se dizer que a respiração celular chega ao rendimento máximo de 30 moléculas de ATP por moléculas de glicólise, embora em teoria estes números fossem de 38 moléculas de ATP por moléculas de glicólise.